voltando ao nosso estudo, porque paramos aqui, Joana, no livro Em Busca da Verdade, nos diz que, em face da grandiosidade e infinitude do conhecimento, uma existência corporal é insuficiente em tempo e em oportunidade para abarcar-se as leis e informações que dizem respeito à grandeza da vida, vírgula. Então está muito claro aqui a importância do conhecimento, a importância de nós conhecermos os fundamentos que nos são trazidos por esses livros extraordinários. Quanto mais conhecemos, mais vamos ter responsabilidade diante de nós e diante do próximo. Está muito claro isso no Livro dos Espíritos, que a evolução moral, ela irá secundar a evolução intelectual. Então, primeiro precisamos conhecer, ou seja, criarmos concepções, firmarmos princípios e valores, para depois aplicarmos isso moralmente falando. Já que a grandiosidade e infinitude do conhecimento é algo que nos atrai. Aqueles que conhecem, por isso, os estudos que são realizados na casa espírita, os estudos sistematizados da doutrina, livros, Joana, Hamed, André Luiz, vai nos dando esses conteúdos, consolidando o conhecimento para podermos aplicar. E Joana nos traz uma informação muito bonita que eu vou trazer aqui para vocês, que ela diz, Joana de Ângeles, isso é extremamente animador, quando sabemos que trazemos essa essência divina em todos nós, em nós. Todos nós carregamos esse divino para lá chegarmos por força do nosso trabalho, por força do nosso esforço, da nossa abnegação, do nosso sacrifício. Então, olhem o que Joana diz. No interior do diamante bruto, e nós somos esse diamante bruto, escuro, que ainda somos repletos de sombras, daqui a pouco nós vamos ver a definição de sombra, que todos nós carregamos por conta dos nossos desvios morais, dos nossos equívocos, dos nossos desmandos. Então, esse diamante é escuro e informe, porque ainda não temos aquela forma diamantina. Só atingiremos essa forma diamantina quando atingirmos esse grau de pureza espiritual. Então ela coloca nós como diamantes brutos, sombrios e informes. Mas todos nós fulguramos uma estrela dentro de nós. Veja que coisa linda, que aguarda ser arrancada. Olha como ela coloca. A nossa estrela, ela tem que ser arrancada. A golpes de cinzel, burilando, igual aquele que talha a pedra bruta, como dizem os maçons. Nós estamos aqui talhando esse diamante bruto, tirando os resíduos, que chamamos de ganga, o que não presta, o que é informe, o que é escuro, o que é sombrio. Então, quando ela diz golpes de cinzel e lâminas lapidadoras, não vai ter jeito, meus irmãos. É na base do sofrimento. Agora, temos que entender que sofrimento é quando nós colocamos o sofrimento. A dor é inevitável. A dor do parto, a dor da transformação, a dor das doenças, da fenomenologia biológica que nos acompanha, a dor da morte. Enfim, tudo é doloroso.
mas o sofrimento nós colocamos. A maneira como nós encaramos, vemos. Isso é brilhante. Quando a gente coloca uma visão, um enfoque totalmente diferente. Encarando a morte como natural, encarando as doenças que são reformuladoras. Então ela diz aqui, ó, há golpes de cinzel e lâminas que lapidam, que cortam. E diz mais, não há ninguém que não possua bondade interior. Ninguém. O mais cruel e hediondo assassino traz essa bondade interior. Um dia ele chegará lá. Aí que está a justiça da reencarnação. Aí que está a justiça de Deus. E nós vamos chegar lá. Então a doutrina espírita, e é bom nós ressaltarmos isso, coloca a evolução que chega ao clímax. Embora existam alguns espíritas que não compreendem dessa forma. Porque se Jesus continua a evoluir, nós nunca alcançaremos Jesus. Se a evolução é infinita, nós vamos estar sempre por baixo. E onde está a igualdade de Deus? Então nós sabemos que os espíritos que atingem o grau de purificação espiritual, a beatitude, a angelitude, a condição seráfica, eles param de evoluir, embora trabalhem, aguardando os que estão na retaguarda. Aí que está a beleza da doutrina. E por conta disso, a reencarnação é propiciatória, é necessária. Para, a golpes de cinzel, nós trabalharmos este diamante bruto, que somos ainda nós. Então Joana diz, não há ninguém que não possua essa bondade interior. Há nos refolhos da alma, nas profundezas da alma, a presença de Deus, como uma luz coagulada. Olha que coisa linda, uma luz coagulada, esperando o reflexo. Nós é que vamos abrir as brechas, nós é que vamos abrir os caminhos, os rasgos do Espírito, para que essa luz se descoagule. Por enquanto ela está lá, coagulada, aguardando, latente. Cada benefício é um rasgo, para que essa luz se projete. Vocês lembram-se, claro, do Monte Tabor, a transfiguração de Jesus, que ele se fez luz, porque ele era luz. Certa vez eu escutei de um companheiro espírita, Jesus não foi presunçoso a dizer que era luz? Como é que ele vai dizer que é sombra se ele é luz? Ele estaria mentindo para ele próprio numa falsa humildade. Então ele pôde dizer com autoridade espiritual, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas faça-te de ti a tua luz. Nos indicando o caminho, como ele nos indicou na transfiguração do Monte Tabor, em que ele se fez luz para todos nós, para toda a humanidade, nos mostrando esse Deus interior, que ele já tinha pela sua conquista. E nós temos e vamos trabalhá-la. E Joana continua aqui, ó, aguardando estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Quais são os estímulos que vêm de fora? São os nossos estímulos em nós mesmos. Caminho do bem, caminho do amor, caminho da caridade, as virtudes que foram semeadas em nós quando um Pai maior nos criou. Todos carregamos todas as virtudes. Cabe a nós, né, trabalhá-las, regá-las, adubá-las. Então achei lindo isso aqui, embora tenha interrompido a frase. Vamos voltar à frase. Continuando. Sendo indispensável o mergulho na esfera carnal.
sendo indispensável o corpo. A necessidade cada vez maior do corpo físico, com suas dificuldades, com suas células, trazendo registros, trazendo o nosso código genético. Nós temos que superar esse corpo físico, ainda deficiente, ainda portador de doenças, para irmos, através desses golpes de cinzel, atingir esse divino que todos nós temos. Então Joana é muito feliz e diz inúmeras vezes, não bastam 4, 5, 10 encarnações, e sim, com certeza, milhares. Porque como é complicado mudar. Nós somos condicionados nos erros. Nós somos condicionados, né, nos nossos equívocos, nas nossas faltas. Nós temos um inconsciente a se manifestar sem nós podermos deter esse inconsciente. Nós temos um sistema nervoso chamado de simpático parasimpático, que estas energias se manifestam sem nós querermos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Vocês conseguem deter uma dor gástrica? Quando ela vem, ela vem. Ela vem para o sistema nervoso simpático parasimpático. Nós conseguimos evitar o batimento cardíaco? Não. Porque isso tudo independe da nossa vontade. Mas vocês vão perguntar, ora, se independe da minha vontade, como é que eu posso frear isso? Mas o nosso trabalho não é frear. Nosso trabalho é entender, absorver, compreender e modificar, para que o futuro sistema nervoso simpático e parasimpático possa se diferenciar numa outra encarnação. Então vocês estão vendo, meus irmãos, como a luta é difícil. É até insana. Nós temos que lutar contra as agressões da vida. Nós temos que lutar contra as forças materiais. Nós temos que lutar contra o nosso inconsciente, aquilo que nós não conseguimos conter. Aí que está o valor da luta, aí que está o valor da encarnação. Se tudo fosse fácil, a gente ia se acomodar no berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro. E nós geralmente queremos tudo fácil. Vamos à casa espírita, para que a casa espírita se responsabilize pela nossa felicidade. Então fazemos um processo constante de transferência. Deus tem que resolver o meu problema, Jesus tem que me salvar, a casa espírita tem que resolver o meu problema, os espíritos têm que resolver o meu problema, e eu não resolvo o meu problema, que cabe a mim. Onde está o livre-arbítrio? Onde está o esforço? Onde está o sacrifício? Então precisamos reencarnar até nós acordarmos. Como diz o querido Paulo, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos em espírito, porque ainda não acordamos, que o Cristo te alumiará. Então a necessidade de estarmos nesse mergulho inúmeras vezes. De modo, diz Joana, que se desenvolvam os seus germes. Quais são os germes? São os germes de Deus, meus irmãos. São as virtudes, os filhotes do amor, a caridade, a paciência, a abnegação, o perdão, e por aí vai. São as leis irrefutáveis de Deus. São os germes que estão em latência, no cerne do self. Volto a dizer, o que é o self? O nome em inglês já diz, o Jung se utiliza muito desse termo, e Joana também. Nós vamos nos acostumando com esses termos, com essas palavras. Daqui a 10 anos, se eu estiver aqui ainda vivo e encarnado, espero que esteja, nem que seja de bengala. Por que não? Quando eu vejo meu irmão querido, admirado, Dr. Jorge André dos Santos, para mim um dos maiores, se não for o maior expoente da doutrina espírita científica, que já editou diversos livros, subindo 2 lances de escada
escada quando eu vou lá no ICEB, como vou agora sábado que vem, para fazer esse mesmo estudo de Joana de Anjos, só que estou mais avançado lá, ele sobe 2 lances de escada e, pasmem, 98 anos. Então, como eu estou com 63, em breve 64, posso ainda uns 20 anos, vocês vão ter que naturar. Então, o self, vamos nos acostumando, é a nossa totalidade. Quando falamos de self, falamos no nosso todo. Qual é o seu self hoje, menino? Você sabe? É o que você é hoje. É o seu ego, traz a sua consciência, é o seu corpo físico, é o seu perispírito, não é? É o seu inconsciente, é o seu duplo etérico, é o corpo mental. Depois eu vou mostrar tudo isso para vocês. É a zona espiritual, é o inconsciente atual, que você absorve nesta vida e reprime no seu inconsciente, é o inconsciente passado, toda a sua enciclopédia de vida, de vidas, ou melhor, de existências, e o centro, o cerne, é o reino de Deus que está em vós e que está em todos nós, onde estão exatamente todas as virtudes, que temos que trabalhá-las. Então ela diz, os germes de Deus estão em latência no cerne do self, que é depositário dos sublimes recursos de que se faz herdeiro. Nós somos herdeiros desse Deus que nos criou. Existe maior estímulo que esse? Então o que representa uma existência? As questões que damos tanta importância? Nada. Diante dessa herança maior. Filhos de Deus. Isso já é um estímulo para prosseguirmos. Sabendo que carregamos dentro de nós essa essência divina. Então isso é lindo, gente. Extremamente estimulante. Agora vamos ver a interpretação da psicologia do self. O Jung nos diz, o self não é só o centro, onde estão as energias divinas, onde está o Deus, que Jesus fala sempre. O reino de Deus está em vós, vós sois deuses. Sede perfeitos, busquem esta centralidade. Mas o self não é só isso, mas a nossa totalidade, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro desta totalidade, como o ego, que todo mundo está com o ego ligado aqui nesse momento, todo mundo sabe que está aqui sentado, me ouvindo, sabendo que está aqui no ambiente escuro, repleto de companheiros. Quem faz isso? É o ego, é a nossa consciência, porque o ego é o centro da consciência. Mas olhem só, isso aqui é uma classificação didática. Quando falamos que o self é a totalidade, em verdade abrange o próprio ego. Deu para entender? Porque se o self é a nossa totalidade, inclui-se o ego. Aqui apenas é uma divisão que o Jung faz didática, para entendermos, fazermos a diferença do ego, que é o centro da nossa consciência. Isso existe porque estamos encarnados, com o restante, com o perispírito, o inconsciente, a zona espiritual, melhor assim dizer. Depois eu vou trazer... Quer fazer uma pergunta? O self também abarca, então, personalidade de outros indivíduos? Sim, tudo. Todas as chamadas subpersonalidades. A personalidade atual, que compõe a nossa organização, é a personalidade do ego, porque nem tudo o ego aceita, daí ele criar as máscaras que chamamos de personas. São as proteções. É tudo que ele não aceita. E que fica reprimido no inconsciente. Mas na verdade o self é tudo. Inclusive de outras vidas. Inclusive o Deus que você carrega. Está bastante claro aqui, ó. Não é somente o centro, mas a totalidade. Mas o nosso querido Jung, na psicologia analítica, essa extraordinária criatura,
E dizem que ele não era espiritualista, que ele era materialista. Mas em contraposição a isso, em 2 ensaios de psicologia analítica, ele nos afirma: ele, o self, poderia igualmente ser chamado o Deus interior, o cerne. Aqui ele está se referindo à fonte maior, e não à totalidade que abrange tudo, que abrange cada totalidade de cada ser. Então, o Jung coloca o self como Deus interior, como está nessa literatura. E Kardec nos fala a mesma coisa, em outras palavras, respondendo à questão 182 de O Livro dos Espíritos. O que Kardec fala? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, à medida que vamos nos purificando, cumprindo as leis de Deus, transformando os nossos equívocos, para isso precisamos vê-los na nossa observação, na nossa vigilância, que Buda chama de suprema atenção, estarmos atentos às nossas questões. Quem somos? É a grande pergunta. Quem verdadeiramente somos? E a resposta virá nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas intuições. Aí vamos começar a observar, estarmos atentos ao que verdadeiramente somos, para aí fazer a proposta de mudança, que sabemos que não será fácil. Achamos que mudamos. Repentinamente somos estimulados, contrariamente vamos reagir como tal, como era o homem antigo. Então olha a nossa luta. Daí o Paulo ter dito: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Mas que façamos para entendermos nossa realidade. E a partir do entendimento vamos nos propor a mudança. Esse é o objetivo. Aí nós estamos nos purificando. Cada um dentro da sua gradação. Cada um dentro da sua possibilidade. E dia virá que o nosso corpo vai se aproximar da natureza espiritual. E como dizem os espíritos, o próprio corpo espiritual vai se confundir com o espírito quando ele atingir as culminâncias espirituais, através do seu esforço. Jesus teve o esforço dele. Outros espíritos também. Espíritos de luz, espíritos qualificados. Sem o esforço não há progresso espiritual. Então Kardec foi muito feliz aqui, né? À medida, voltando aqui rapidinho, que o espírito se purifica, o corpo vai se aproximando da sua verdadeira natureza. A nossa natureza é a natureza espiritual. O corpo apenas é um empréstimo para que a gente evolua. E Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que não há progresso se não houver união desses seres. Como é que nós vamos nos unir a um assassino do passado sem reencarnar? E aí Deus nos dá o beneplácito do esquecimento e vamos reencarnar na mesma família. Para que através dos pequenos gestos, dos pequenos carinhos, dos pequenos afetos, por isso a nossa infância é longa, a gente possa começar a desenvolver os germes do amor. Eu fiz um estudo recente, já até falei na televisão sobre isso, que não existe caminho para a felicidade, para o amor, senão através da gratidão. São os neurocientistas que hoje estão comprovando isso, através de ressonância magnética. E aí Deus nos proporciona esses pequenos momentos. Quem não gosta de receber um beijo da mãe? Quem não gosta de receber um carinho do pai? Quem não gosta de um afago de um companheiro?
E aí vem a gratidão, da gratidão vem a retribuição, quando existe. A retribuição, que é a caridade, vai gerar no outro gratidão, que gera mais caridade, e nós vamos crescendo dentro da lei do amor. Vejam como Deus é sábio. Se não existisse isso tudo, aquele aspecto inocente da criança, não existiria o que eu chamo de vagidos do amor. Vagido é o primeiro choro da criança. É o ensaio do amor. Então nós estamos aqui promovendo ensaios de amor. Continuando, eu trouxe isso aqui do Jung, que eu também achei maravilhoso, mostrando todo esse lado espiritual dele. Ele diz: lidamos com uma psicologia fundada na vida real, e que age sobre a vida real. Nesta psicologia prática, não se trata da alma humana universal, mas de homens e mulheres individualizados. Olha só que coisa linda, cada um com a sua individualidade. Cada qual com uma variedade de problemas que os aflige diretamente. Cada um com seu cada um. Uma psicologia que satisfaz somente ao intelecto, por si só, nunca será capaz de abranger a totalidade da alma. Ele está aqui expressando claramente a questão espiritual. Então não basta só o conhecimento, a racionalidade, ela é importante. Nós temos que abarcar a totalidade da alma. Aí entra uma série de fatores, inclusive vida passada, os registros do perispírito, os nossos débitos transatos, e por aí vai. Uma visão de totalidade. Quer queiramos, quer não, diz o Jung, mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão, olha como ele coloca. Ele não quis dizer fator espiritual, para não abalar tanto a humanidade daquela época. Então ele bota o fator cósmico, cosmovisão, ou seja, extrafísico, espiritual, além da matéria. Ele foi fantástico. Terá que ser levado em conta, como hoje está sendo levado em conta. A questão espiritual hoje está reinando. Porque a alma está em busca de quê? Da sua totalidade. Se ela está em busca da sua totalidade, ela está se aprofundando. Ela está se purificando. Ela está se modificando. Ela está aceitando-se como ela se apresenta para se melhorar. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui encarnados para nos melhorarmos, para sermos criaturas melhores. Não vamos conseguir grandes coisas, mas já vamos conseguir alguma coisa. Porque sabemos que os condicionamentos estão impressos ainda em nós. O quão é difícil mudar e se transformar. Continuando com Joana. Jesus preconiza, Kardec esclarece, Joana de Ângeles propõe e Divaldo convida. Muito bonito esse slide, né? Mostrando esse quarteto aqui. Jesus, Kardec, Joana e o médium Divaldo Pereira Franco. Essa intuição de Joana de Ângeles, já falei aqui sobre o processo intuitivo, é a função psicológica mais sutil de todos nós. Tanto isso é verdade, que eu tenho certeza que a gente não segue nossas intuições. E aí vamos sofrer. Ah, eu podia ter feito isso. É algo, gente, que está lá no âmago da nossa alma. É algo que já foi experienciado, que já foi trabalhado, que já foi conquistado. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos grandes conquistas. E nós nos diminuímos tanto por conta do ego. O ego que não nos aceita negativamente e também não positivamente, porque interessa ao ego. Ah, eu sou um verme, eu sou um zero à esquerda,
é a baixa autoestima. Por quê? Porque o ego não é atendido nas suas exigências. É o ego onipotente, é o ego supervalorizado, do nosso orgulho, que nós temos que combater através do próprio ego. O ego tem que mudar o seu olhar. Ao invés de ser um olhar orgulhoso, vaidoso, prepotente, é a nossa realidade. Mas também sem desmerecer nossos valores, que eu tenho certeza que todos vós têm. Valores bons. Quem não chora? Quem não se emociona? Quem não abraça? Quem não palpita seu coração diante de outro coração que lhe quer? Então nós temos muitos valores. Temos que parar com esta visão pessimista de que nós somos o verme do verme do verme. Que isso, gente? Primeiro, nós carregamos esse Deus dentro de nós. Segundo, certamente todos nós aqui já tivemos inúmeras e milenares encarnações. Estamos tendo a oportunidade de aqui estar diante dessa doutrina que é para poucos. Hoje eu estava lendo para um paciente meu que quando existe essa receptividade, eu não me furto em abrir o Evangelho no consultório. Ah, mas não pode fazer isso no consultório. Quem disse isso? Claro que eu não vou fazer isso com um evangélico, com um católico. Eu estarei violentando o paciente. Agora, se o paciente é espírita e a consulta me empurra para isso, eu fui lá e abri. Aí eu mostrei lá a comunicação de Erasto, missão dos espíritas. Essa coisa é mais linda e mais responsável que existe. As línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças, são as nossas. Ele está falando dos espíritas. O que são as línguas de fogo? Vamos nos reportar a Pentecostes. São os espíritos de luz, gente. Aí ele diz lá, nós somos os eleitos de Deus, ide e pregai, vencei vossos hábitos, vossas obrigações, vossas ocupações fúteis, e ide e pregai. Tem uma coisa muito bonita que diz, vossas línguas soltarão. Se soltarão, é no mesmo trecho, que é a pregação. Exatamente. Agora não é falar só de espiritismo, é exemplificar. O que nós chamamos de atenção é no exemplo. Eu tenho certeza que estamos aqui para deixar exemplos para os entes queridos, para os amigos, para qualquer tipo de comunidade, que nós estamos sendo notados, olhados, observados e julgados. Então a nossa responsabilidade passa a ser maior diante disso. Mas com certeza nós temos aqui muitos valores. Estarmos atentos à intuição. Porque a intuição é uma função do espírito, de uma conquista que nós tivemos espiritual, e nós temos muitas. Diz a Joana que essa intuição, no entanto, é resultado da conquista, olha como ela coloca, do superconsciente, que é exatamente a estrutura mais espiritual, do superconsciente, dos mais avançados, daqueles que trabalham o lobo pré-frontal com mais intensidade, que é o lobo dos seres humanos. A última conquista cerebral nossa é o lobo pré-frontal, frontal, aonde se situa o superconsciente, que é a nossa busca espiritual, onde nós vamos semeando e sedimentando as intuições. Tanto que a mediunidade, já não digo nem de amanhã, poderia já classificá-la como a mediunidade de hoje, é essa aqui, ó, a intuitiva. Não precisaremos mais sentir os espíritos em nossas mãos psicografando. Não precisaremos mais de sentir o espírito nas nossas cordas vocais para psicofonar.
nós vamos nos contactar pelo pensamento, pela intuição, é mediunidade intuitiva. Eles nos passam a informação que chega ao nosso cérebro em contato com os nossos valores, nossas crenças e nossos coloridos, porque tem que haver um acoplamento, mente a mente, pensamento a pensamento, para então, mediunicamente e intuitivamente, nós ou escrevermos ou falarmos. Nós estamos já funcionando por aquilo. Eu tenho certeza que nós já estamos num caminho de superconsciência, antenado com as fontes geradoras da vida, após a superação de nossas sombras. Cada sombra vencida é um caminho para o superconsciente. Cada sombra ultrapassada, nós vamos desenvolvendo intuições positivas, vitórias pessoais de cada espírito, gente. Isso é maravilhoso. E dos outros arquétipos, que são os modelos que trabalham pela preservação dos conflitos. O que são os arquétipos? São os modelos, é uma visão, é uma palavra junguiana. Arquétipo é aquilo que está em nós. Tem os arquétipos divinos, que nós temos que trabalhar, e tem os arquétipos negativos, de vidas anteriores, de vidas atuais, que nós chamamos de arquetipia, que faz parte da nossa evolução. O importante é nós evidenciarmos nossos arquétipos, nossos modelos, as nossas sombras. Jung faz uma distinção aqui, porque arquétipo está ligado ao inconsciente coletivo, que nós vamos falar isso também. Mas, em suma, esse slide aqui, com todo respeito, se nós não tivermos um pequeno conhecimento, para quem lê doutrina espírita e não conhece isso, vai ficar boiando. O que é intuição, o que é superconsciente, o que é uma sombra, o que é um arquétipo. Então temos que trabalhar nossos modelos deformados, nossas sombras, nossos equívocos, para imprimirmos valores psicológicos muito mais nobres, que são os processos intuitivos, a caminho dessa superconsciência, antenado com as fontes divinas que são geradoras da vida. Olha aqui, o slide nos dá um caminho evolutivo. Tão simples, aparentemente, né? Continuando. Da lógica apenas advinda do intelecto, da razão, libertados do inconsciente coletivo e integrados no eixo ego-self. Nossa, que complicação, né, gente? Claro que ninguém vai sair daqui hoje mestre em psicologia, mas vamos nos familiarizando com esses termos, senão ninguém lê Joana. Então, Jung, como é que ele classifica o inconsciente coletivo? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Todos nós aqui na sala trazemos similaridades. Então, uma parte lá do meu amigo Rolu está dentro de mim. Uma parte do meu amigo Gilson está dentro de mim, mas também a minha parte está dentro de você. Então, uma herança da humanidade são energias, são imagens psíquicas, né? E que é um patrimônio comum da humanidade. Daí a nossa irmandade. As suas experiências são as minhas, e as minhas são as suas. Eles chamam isso de coletivo. Mas temos que entender que esse coletivo também está ligado ao nosso coletivo. Porque senão eu vou ficar à mercê dessa coletividade. E o meu coletivo, que é a minha individualidade? Qual é esse meu coletivo? São as minhas experiências reencarnatórias, que obviamente estão interligadas com a experiência da humanidade. Por isso que nós não podemos nos separar. E quando eu imagino o que um assassino faz, coitado, ele está aniquilando um irmão. Quando eu vejo essa guerra entre os judeus e os palestinos,
eles estão se destruindo. Mas também eles vão se comprometer com esse coletivo, eles estarão ligados a essas vítimas e vice-versa. E óbvio, isso está ligado ao nosso coletivo, que nós vamos ter que responder pela lei da reencarnação. E diz Joana, e integrados nesse eixo ego da nossa consciência com a nossa totalidade. Então nós temos que estar integrados. Aliás, vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho. Eu vou repetir isso ainda várias vezes. O que é integração? Vamos supor que eu admita, entenda e compreenda que eu sinta muita raiva. Então eu já estou compreendendo a minha raiva. Mas eu me proponho, através da compreensão da raiva, que é feita pelo ego, e na verdade essa raiva está na minha totalidade, porque eu adquiri em outras vidas, eu preciso modificar. Quem faz essa proposta? É o ego. E aí eu fazendo a proposta, qual é a proposta oposta da raiva? A mansidão. Eu vou buscar a serenidade, que sabemos que não é fácil. Basta eu levar uma topada lá fora que eu vou mostrar toda a minha raiva. Mas o ego vai entender a raiva, que existe no meu self, que existe na minha totalidade. Aí eu preciso integrar a raiva que eu sinto com a minha proposta de mudança. A brandura, a mansuetude, a serenidade. Eu vou conseguir isso? Não. Porque a raiva ainda está dentro de mim. O ego já está observando a raiva. O que normalmente o ego faz? Não, eu não sou bem assim. Foi fulano que me tirou do sério, aí eu faço a transferência. Foi fulano que errou, foi fulano que me xingou, foi fulano que me ofendeu. E o ego continua vivendo uma máscara, uma ilusão de que não tem raiva. Aí basta levar outra topada que ele vai manifestar essa raiva. Então o ego é que tem que transcender. Tem que observar a raiva que está na nossa totalidade, no nosso self, para ir entendendo essa raiva, eu me propor uma mudança através da brandura. Aí eu vou juntar raiva com brandura. Qual é o nome disso, gente? Integração. Sabe quem fazia isso no passado? A alquimia. Isso é um processo, na verdade, alquímico, em que o meu querido mestre, Paracelso, foi o pai da alquimia. Vocês conhecem o nome do... Só para brincar um pouquinho, porque o estudo está sendo denso. Você sabe qual era o nome de Paracelso? Um nome tão bonitinho que vocês podem botar nos seus netos, nos seus filhos. Eu proponho a vocês. Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Gostaram, né? Já pensou chegar para o filho? Vem cá, Theophrastus. O Hahnemann é mais bonitinho. O Hahnemann é mais bonitinho. Que foi a reencarnação de Paracelso. Vem cá, Theophrastinho. Nossa Senhora. Jogando vôlei. Hã? Jogando vôlei na água. É. Bola com Theophrastus. Vai se enrolar. Então, gente, está claro isso? Depois nós vamos repetir. Eu sei que é difícil entender esse inconsciente coletivo, a integração que o ego vai promover diante da nossa totalidade. Agora, exatamente. Pode até fazer duas. Tá bom. Então, na medida que a gente vai caminhando para essa integração, a gente vai construindo a nossa singularidade. Sim. Não é verdade? Nossa. A nossa pessoal. Pessoal. Então, e aí a gente é singular na nossa pluralidade. Sim. Né? Com certeza. O processo continua. E o processo continua. O trabalho é fundamentalmente, embora estejamos ligados aos outros irmãos, e olha que coisa interessante, se a gente muda o nosso coletivo, que ele acabou de dizer, nossa singularidade, a pluralidade, nós estamos nos modificando.
esta modificação vai atuar no companheiro, que está ligado a você pelo coletivo. Coisa maravilhosa, hein? Você, sem perceber, você está modificando o companheiro. Que, embora ele não conscientize isso, mas vai ficar registrado. Como? Nos simples processos, como a gratidão, um muito obrigado. Ah, passou despercebido, a pessoa nem ouviu. É o que você pensa. Você já está mudando o seu coletivo. E, consequentemente, você vai atuar no próximo. Por que será que a doutrina espírita, seu lema é fora da caridade não há salvação? Por isso. Porque a gente se modifica e vamos ser responsáveis pela mudança do próximo. Como se processa? Um abraço, um carinho, uma mudança. Já não sou tão irritado, irritadiço, já não sou tão impaciente, já não sou tão áspero, tão duro. E você mudou. Que bom, meu irmão. Eu mudei para você, para que você mude também. Porque nós estamos nesse processo interrelacional. Embora respeitando a singularidade de cada um. Que começa a trabalhar em integração, sob os auspícios do ego, que é o que faz mudar. Por isso precisamos da consciência, e se a gente precisa da consciência, precisa do cérebro. Se a gente precisa do cérebro, a gente precisa do corpo. Olha que coisa maravilhosa. Sem a encarnação, não haveria modificações. E Deus criou os mecanismos para que isso ocorresse. A gente se digladia no mundo espiritual. Aí é obrigado a encarnar como mãe e filho, para que a gente se atue. E se esse ódio for tão grande, mas tão grande, Deus cria processos para que a gente se ame, tipo chifópagos, ou siameses. Um vai ter que acordar olhando para o outro. 2 troncos, e do tronco para baixo tudo igual. Aí fica aquela pergunta, né? Na hora de um desejo sexual, quem está sentindo? Um ou outro? Na hora de andar para ir a um determinado lugar, será que os dois concordam? Já que as pernas são as mesmas? Tem que chegar a um acordo. Tem que chegar a um acordo. Coisa que eles nunca chegaram no passado. Se odiaram. Aí Deus cria a teratogenia, que é o estudo, né, dos monstros, como o caso da chifopagia, o chifópago. Cuidado para não chamar de chipófago. Vem do apêndice chifoide. Estão ligados aqui por esse apêndice. Para se amarem, gente. É a lei. Então vamos trabalhar o nosso coletivo, que são nossas sombras, nossos arquétipos, para melhorar o coletivo que está em nós, nas relações humanas. E a gente consegue isso se integrando. O bem e o mal, a raiva e a mansuetude, a mágoa e o perdão, a culpa e o auto-perdão, a paciência e a impaciência, sob os auspícios do ego, que vai promover isso para que a gente mude a nossa totalidade, o nosso self, para chegarmos um dia no cerne do self. Reino de Deus, caminho de todos nós. Depois dessa, acho que eu posso ir embora, não posso? Não tem tempo. Ainda tem mais um pouquinho. Esse é o Jung. Definição extraordinária desse homem altamente espiritualizado, embora não tenha assumido isso, sobre sombra. Vocês vão agora entender o que é uma sombra, que todos nós carregamos. Afinal de contas, somos ainda mais sombras do que luz. O dia que nós sufocarmos nossas sombras com as nossas luzes, nós estamos a caminho do superconsciente. Então, a definição de sombra, vamos devagarzinho. A sombra é um problema moral. Olha como ele já coloca. É um problema moral. E se nós, através do intelecto, entender o nosso problema moral,
nós estamos já desenvolvendo a moral, que secunda o desenvolvimento intelectual. Por isso temos que conhecer, temos que estudar, temos que nos sacrificar, queimar um pouquinho de pestana. Então a sombra é um problema moral que desafia a personalidade do ego, porque o ego não quer ver a sombra. Quem que gosta de ver a sombra aqui? Ah, eu sou vingativo, ah, eu sou invejoso, ah, eu desejo a mulher do próximo. A gente assume isso? Alguém bate lá no meu consultório dizendo, doutor, eu vim aqui porque eu sou invejoso. Nunca! Vai lá para resolver a dor que incomoda, a mágoa, a separação, a doença. E muitas vezes a inveja está na raiz disso tudo. É fácil de explicar isso. Eu já fiz seminários de inveja aqui. Então, desafia a personalidade do ego, que cria as máscaras, se protegendo da sombra. Vamos dar um exemplo, que vocês vão entender e vão compreender? Qual é a grande persona que o ego cria para não ver a sombra? Por exemplo, vamos dizer que a grande sombra nossa, e em verdade é o pano de fundo de todos nós, é o medo. Quem não sente medo aqui? Claro que toda a gente sente. Você não sente medo de entrar numa viela escura, de ser assaltado? Sente outro tipo de medo. Medo de viver, medo de fracassar, medo de assumir responsabilidade, medo de fazer uma prova e não passar de ano, medo de conquistar o sexo oposto, medo de levar um fora, como a gente costuma dizer, medo de pagar mico. Todo mundo tem medo. E até medo de ser feliz. E medo de ser feliz, que é o medo de viver. Eu costumo dizer que a gente tem muito mais medo de viver do que de morrer. Porque as responsabilidades são grandes. E a gente detesta o fracasso, por conta do nosso orgulho, da nossa onipotência. Então a sombra é o medo. O que o ego cria como máscara para encobrir esse medo? Várias situações. Eu me lembro aqui assim, de cabeça, 8 máscaras do medo. Só vou citar uma que vocês sabem. Qual é a grande máscara do medo? Vocês sabem? Sabem. É a timidez. Porque o indivíduo tímido, ele não se expressa. Medo de se expor, medo de pagar mico, medo de ser julgado, medo de ser criticado. Então ele se enclausura num processo de timidez. Porque se eu sou tímido, se eu fechado, eu fico no meu cantinho, ninguém me molesta. Repleto de medo, repleto de insegurança. Então está claro isso, né, gente? Então a sombra é um problema moral que desafia as máscaras do ego, que vive se protegendo, porque ele não vai ao encontro da sua sombra. E quando a gente faz isso, o que a gente faz? Questão do Livro dos Espíritos, autoconhecimento. É o ego que vai fazer com que ele se reconheça, que o indivíduo se reconheça as suas sombras, seus arquétipos. Então, o encontro do ego com a sombra é o autoconhecimento. Enquanto isso, a gente vive vivendo máscaras. Vocês querem um outro exemplo? Uma grande máscara que todo mundo utiliza. Freud estudou isso. É a agressividade. Que se eu sou agressivo, eu vou tentar me equiparar ao oponente. Não quero ficar por baixo. Então eu agrido. Em verdade, o que está por trás da agressividade? Insegurança, medo, fragilidade. Então eu crio um estereótipo de uma pessoa violenta, de uma pessoa agressiva. Se nós trabalharmos todas as agressividades, nós vamos ver, né, um pântano de inseguranças que está por trás disso. Por isso que o indivíduo é agressivo, é violento. Como diz o Jung, não consegue ser agressivo fora de casa, senão ele será engolido.
aí ele vira um tirano doméstico. Ou então cede ao chinelo da esposa. Fantástico isso, né? Então, diz o Jung, ninguém pode tornar-se consciente da sombra, ou seja, quem faz isso é o ego. Ter consciência da sua sombra, do seu medo, da sua raiva, do seu ódio, da sua mágoa, da sua vingança. Olha como ele coloca, gente, se não houver um considerável esforço moral para fazer o autoconhecimento, tem que ter um esforço moral. Tem que desfazer as máscaras do ego, as personas protetoras, entender-se verdadeiramente. Quem eu sou? Isso sabemos que não é fácil. A gente vive no terreno da ilusão, Gilson. Se iludindo o tempo todo. Achando que é uma coisa. Até acreditando que seja. Sem selo. A gente acredita que é isso e acabou. Ninguém tira isso da nossa cabeça. Aí vem a dor para nos alinhar. A bendita dor. Então, gente, tem que ter um esforço moral. A conscientização da sua sombra envolve o reconhecimento. Essa palavra é chave. O que é o reconhecimento? Eu conheço-te a ti mesmo. E olha como ele coloca, reconhecer-se. Às vezes ele conhece um pouquinho, tem que voltar a se conhecer um pouco mais. E às vezes não é suficiente. Aí tem que voltar a se conhecer um pouco mais. Daí o re. A gente não se conhece num simples pensamento, num simples encontro com a sombra, que a gente vai fugir. Vai criar camuflagem, a gente quer se proteger a todo custo, porque isso incomoda o ego. Se nós não tivermos sinceridade, honestidade com a gente mesmo, a gente vai criando essas proteções. Foge daqui, foge dali. Joana chama de homens aparência. A gente vive uma aparência, vestindo uma baita de uma máscara. E vamos sofrer por isso, gente. Chegou a hora, como diz a Joana, desafivelar, tirar a fivela. Fivela do meu tempo, hein? Já teve cinto com fivela? Já, né? Ainda existe. Não, pouca gente fala isso. A fivela do cinto. Você já apanhou de fivela? Não. Mamãezinha boa essa, hein? Mas muita gente apanhou de fivela. E como dói, né? Então a gente tem que tirar essa máscara. Tem que ter essa conscientização. Reconhecer-se o tempo todo. Porque a gente encontra sempre justificativa. Ah, não foi bem assim. Eu não queria ter feito assim. Não é bem assim. Não foi raiva, não. Foi uma irritaçãozinha. Às vezes eu brinco que o espírita não se magoa, se melindra. O espírita não tem vingança. Ele apenas diz, está vendo? Lei de causa e efeito. O espírita não sente ódio, sente uma irritaçãozinha. Gente, vamos acabar com essa hipocrisia. Nós sentimos raiva sim. Aqui dentro tudo é ótimo. Com essa voz sedosa da nossa irmã, quando faz o preparo. Todo mundo sem leva. Depois sai ali e leva uma topada, aí a gente mostra a nossa realidade. E aí a gente tem que conhecer a nossa sombra. Ah, perdi a cabeça. Posso contar um segredo a vocês? A gente vive errando, mas maravilhoso que a gente reconhece isso. Eu hoje estava vindo para cá e tinha uns mendigos ali perto, ali no Suspiro. São habitantes novos. Eu estava com pressa de chegar aqui para montar a aparelhagem. Aí uma moça chega para mim e diz assim, moço, me dá nem que seja 10 centavos. Eu tinha esse dinheiro dentro da minha pasta. Ah, vou correr risco? Corre risco coisa nenhuma quando você faz a caridade. E se acontecer algum assalto, é porque você merece. Mas eu estava com pressa, passei batido. Claro que isso ficou na minha consciência. Podia ter parado, aberto a bolsa, ter tirado R$1 que não me faz falta, nem me faria falta, e entregue aquele mendigo. Se vai beber ou não vai beber, não é problema meu, é problema dele. Mas de repente é para tomar uma sopa. E a gente acha o quê? Que não, que vai beber,
ou então tem que trabalhar. São os nossos conceitos. Mas eu fiquei com isso na minha consciência. E eu já me programei para sempre andar com dinheiro no bolso, mas eu esqueço. Porque eu estou sempre apressado, é palestra aqui, palestra acolá. Eu só levantei a mão e saí batido. E eu fiquei com a consciência pesada. Então é importante a gente reconhecer tudo isso. Que é o que você está fazendo agora, está processando. Sim, estou processando. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso, gente. Eu não tenho vergonha de nada. Se eu errei, acabou. Não vou ficar me justificando, porque eu podia ser assaltado, aquela criatura podia beber. Não é por aí. A gente está dentro da necessidade do outro? Não. Então sempre quando eu posso, eu dou uma esmola sim. Mas esse dia de hoje eu não dei. De repente eu privei a criatura de tomar um leite, um copo de leite. É ser otimista. Oi? É ser otimista. Não é ser otimista, é ser real. O que ele vai fazer com o dinheiro não me importa. Mas de repente eu estou alimentando o estômago. Se ele vai beber, não é problema meu. Caridade a gente não tem que ficar julgando. Tem que fazer. Dentro das nossas possibilidades, é claro. Então temos que reconhecer os aspectos sombrios da nossa personalidade. Ou seja, das nossas sombras, das nossas máscaras, das nossas proteções. Se a gente reconhece isso como presente e real em nós verdadeiramente estaremos tendo esse esforço moral para mudar nossas sombras. E sombra é ausência de luz. Toda vez que temos núcleos sombrios, é porque nos falta a luz. Sombra é ausência de luz. Então temos que iluminar os nossos aspectos sombrios. Eu sei que esse estudo é cansativo, mas é muito gostoso, gente. E faço um convite a todos vocês que não faltem, porque isso é uma sequência. Daqui a um mês é outra história. E aí nós vamos começar no mês seguinte, o estudo de André Luiz, que é um estudo bem diferente desse aqui. Começar lá do primeiro capítulo de Nosso Lar. Explicar a vocês o que é umbral. Por que André Luiz passou pelo umbral? Quais são as condições que ele passou e que certamente todos nós vamos passar? Para que a gente se trabalhe aqui para não passar como André Luiz passou, naquelas regiões trevosas. Só já vou adiantar a vocês, o umbral não está fora de nós. Aquilo é plasmado. O umbral está dentro de nós. É a nossa consciência. Nós vamos deixar isso para o mês que vem. E nós vamos alternando. Joana, com esse estudo maravilhoso, um pouco difícil, mas eu me esforço em passar para vocês. E o estudo de André Luiz, enquanto a casa me aturar. Muita paz e um beijo no coração de todos. Muito obrigado.